A Grécia Antiga, localizada no sudeste da Europa, é conhecida por suas paisagens montanhosas, ilhas encantadoras e um mar cristalino. Foi aqui que nasceram muitas das ideias que fundamentam a civilização ocidental moderna. A sociedade grega antiga era estratificada e diversa. Na base estavam os escravos, seguidos pelos metecos, estrangeiros residentes. No topo, os cidadãos livres, que podiam participar na política e tinham direitos completos. A vida diária na Grécia Antiga variava conforme a polis, ou cidade-estado, mas todas tinham atividades comuns. Os homens se reuniam no ágora para discutir política e filosofia, enquanto as mulheres cuidavam das tarefas domésticas. A educação era valorizada, especialmente em Atenas, onde os jovens aprendiam sobre filosofia, retórica e esportes. A Grécia Antiga é famosa por ter sido o berço da democracia, especialmente em Atenas. Aqui, cidadãos participavam diretamente das decisões políticas. Em outras cidades, como Esparta, o governo era uma oligarquia militarizada. A economia da Grécia Antiga era altamente dependente do comércio marítimo, e os gregos estabeleceram uma vasta rede de parceiros comerciais ao longo do Mediterrâneo e do Mar Negro. Essa rede comercial não apenas sustentava a economia grega, mas também facilitava a disseminação de ideias e cultura. O Egito, com sua abundância de grãos e recursos naturais, era um dos principais parceiros comerciais dos gregos. Os gregos importavam trigo, papiro, linho e outros produtos agrícolas essenciais do Egito. Em troca, os gregos exportavam azeite de oliva, vinho, cerâmica e produtos artesanais. A cidade de Náucrates no delta do Nilo era um importante centro de comércio grego no Egito. Os fenícios, conhecidos por suas habilidades marítimas e comerciais, eram parceiros comerciais vitais dos gregos. Eles trocavam metais preciosos, madeira, tecidos e corantes, e especialmente o famoso púrpura de Tiro, com os gregos. Em troca, os gregos ofereciam produtos como azeite de oliva, vinho e cerâmica. As cidades-estado fenícias, como Tiro e Sidom, eram importantes pontos de intercâmbio comercial. Durante períodos de paz, o Império Persa era um parceiro comercial significativo para os gregos. Produtos como especiarias, pedras preciosas, tecidos luxuosos e artesanatos exóticos eram importados das vastas regiões controladas pelos persas. Em contrapartida, os gregos exportavam produtos agrícolas, artesanato e, ocasionalmente, armas e mercenários. As colônias gregas na Magna Grécia, que incluíam regiões do sul da Itália e da Sicília, eram importantes centros comerciais. Estas colônias exportavam grãos, frutos, vegetais, peixe salgado e produtos agrícolas para a Grécia continental. Em troca, recebiam azeite, vinho, cerâmica e outros produtos manufaturados gregos. As colônias gregas ao longo do Mar Negro, como Bizâncio, Olbia e Sinope, eram fundamentais para o comércio de grãos, peixes, metais e escravos. O trigo do Mar Negro era especialmente importante para Atenas e outras cidades gregas que dependiam dessas importações para sustentar suas populações crescentes. Os etruscos, habitantes da região central da Itália, também mantinham relações comerciais com os gregos. Trocas incluíam produtos metalúrgicos, minerais, cerâmica e tecidos. Os etruscos eram conhecidos por suas habilidades na fabricação de metais, e os gregos frequentemente importavam ferro e outros metais valiosos dessa região. Os gregos eram mestres na arte da diplomacia e da guerra. Formaram ligas e alianças,
como a Liga de Delos liderada por Atenas, e participaram de conflitos notáveis, como as guerras persas e a Guerra do Peloponeso. A diplomacia era essencial para manter a paz e estabelecer influências. A Liga de Delos, também conhecida como Confederação de Delos, foi uma aliança de cidades-estado gregas liderada por Atenas e estabelecida no início do século V a.C. Seu nome deriva da ilha de Delos, onde o tesouro da Liga originalmente estava guardado. Esta coalizão desempenhou um papel crucial na resistência grega contra o Império Persa e na ascensão de Atenas como uma potência dominante no mundo grego. A Liga de Delos foi fundada em 478 a.C., na sequência das Guerras Médicas, que viram a Grécia repelir as invasões persas lideradas por Dário I e Xerxes I. Após a vitória decisiva na Batalha de Salamina e a posterior expulsão dos persas do território grego, as cidades-estado gregas perceberam a necessidade de uma aliança defensiva permanente para proteger a Grécia de futuras ameaças persas. O principal objetivo da Liga de Delos era a defesa mútua contra os persas e a libertação das cidades gregas ainda sob domínio persa. Além disso, a Liga buscava proteger as rotas comerciais no mar Egeu e garantir a segurança dos membros contra piratas e outras ameaças marítimas. A Liga consistia em diversas polis, ou cidades-estado, que contribuíam com navios e tropas ou pagavam tributos para financiar a frota comum. Atenas, sendo a mais poderosa e influente das cidades-estado, assumiu a liderança. A Ilha de Delos, um local sagrado e neutro, foi escolhida como o depósito do tesouro da Liga, simbolizando a união e a cooperação entre os membros. Cada membro da Liga tinha um voto no Sínodo da Liga de Delos, uma assembleia que se reunia para discutir e decidir sobre assuntos de interesse comum, como campanhas militares e a administração dos tributos. Na prática, no entanto, Atenas dominava as decisões devido ao seu poder militar e político. Com o tempo, a Liga de Delos transformou-se de uma aliança defensiva em um império ateniense. A contribuição inicial de navios e tropas pelos membros da Liga foi, em muitos casos, substituída por tributos monetários, que eram usados por Atenas para construir uma poderosa marinha e financiar suas obras públicas, incluindo a construção do Partenon. Atenas começou a impor seu controle sobre os membros da Liga, intervindo nos assuntos internos das cidades-estado e reprimindo tentativas de secessão. A transferência do tesouro da Liga de Delos para Atenas em 454 a.C. simbolizou a crescente hegemonia ateniense. A Liga, outrora um símbolo de liberdade e cooperação, tornou-se uma ferramenta de expansão e dominação ateniense. O auge do poder ateniense, facilitado pela Liga de Delos, levou a tensões crescentes com outras cidades-estado, especialmente Esparta, que se sentia ameaçada pela hegemonia de Atenas. Essas tensões culminaram na Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C., um conflito devastador que envolveu praticamente toda a Grécia e resultou na derrota de Atenas. A derrota na Guerra do Peloponeso marcou o fim efetivo da Liga de Delos. Esparta, com o apoio de seus aliados, desmantelou a Liga e impôs um regime oligárquico em Atenas. Embora Atenas mais tarde tenha se recuperado em certa medida, a Liga de Delos nunca foi restabelecida em sua forma original. A Grécia Antiga deixou um legado cultural imenso. Na filosofia, figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles questionaram a natureza da existência. No teatro, dramaturgos como Sófocles e Eurípides exploraram a condição humana. Na ciência, pioneiros como Arquimedes e Hipócrates avançaram o conhecimento. As artes e a arquitetura, como o Partenon, continuam a inspirar.
A religião permeava todos os aspectos da vida grega. Os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, eram adorados em templos magníficos. Os mitos gregos, cheios de heróis e monstros, explicavam os mistérios do mundo e transmitiam valores morais. A Grécia Antiga, com sua rica tapeçaria de sociedade, diplomacia e cultura, moldou o curso da história humana. Sua herança vive em nossas línguas, nossos sistemas de governo e nossas ideias. Que esta jornada nos inspire a valorizar e aprender com o passado.